Olá pessoal, sou Daniela Abreu, seja bem-vindo ao podcast Assustadoramente. Aqui leio relatos sobrenaturais enviados por ouvintes de todo o Brasil. Toda quarta-feira tem coletânea de relatos, então siga o podcast e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Crescendo em uma casa mal assombrada. Quando eu era uma garotinha, morava em uma casa assombrada. Aconteceu um monte de coisas, muitas mesmo para contar para vocês. Tem algumas que me lembro claramente e que vou compartilhar agora. Não sei exatamente quando começou. Sei que parece que a casa sempre teve algo de estranho. Ela era novinha e éramos as primeiras pessoas a morar lá. Então, eu acho que tinha algo a ver com o terreno. Apesar de eu não saber da história dele. Coisas sempre sumiam, algumas eram encontradas mais tarde e outras nunca mais eram vistas. Onde morávamos era bem quente e mesmo assim havia pontos frios por toda a casa. E olha que nem tínhamos ar-condicionado. A família inteira sentia esses pontos frios e às vezes também víamos uma sombra negra em quase todos os cômodos da casa. Geralmente à noite e às vezes em plena luz do dia. O meu irmão falou que numa noite algo pegou as cobertas que ele estava usando e as escondeu. Ele acordou mais tarde com frio e ao procurá-las, as encontrou dentro do armário. Minha mãe conta que no meio da noite algo chamou seu nome. Ela se levantou para ver o que era e todos estavam na cama dormindo. Não tinha ninguém acordado. Não tinha ninguém em nenhum canto da casa. Pelo menos ninguém que ela pudesse ver. Mas ela fala que podia sentir uma presença pela casa. Certa vez, meu irmão encontrou um amigo e perguntou o motivo dele não ir em nossa casa. Esse amigo respondeu que nunca mais chegaria nem perto dela. Quando meu irmão perguntou por quê, ele contou a seguinte história. Ele falou que numa tarde, quando estava quase escurecendo, foi lá em casa para ver o meu irmão e encontrou a casa vazia. Então, ele resolveu esperar no carro. Depois de um tempo, ele viu uma pessoa saindo dos fundos da casa. Vestia uma espécie de manto com capuz que cobriu o corpo e o rosto inteiro e começou a andar em direção ao carro. Ele pensou que fosse o meu irmão querendo assustá-lo. Então ele ficou lá, parado dentro do carro, esperando no que ia dar. Quando aquilo estava na metade do caminho, ele conseguiu ver alguma coisa debaixo do capuz. Um rosto com uma pele mais negra que a noite, que parecia uma casca. Ele falou que lembrava bastante a pele de um réptil, tipo a de um jacaré, com 2 olhos azuis que pareciam cristais. Quando aquilo chegou um pouco mais perto, ele pôde ver um leve brilho alaranjado saindo daquele ser. Aquilo foi o suficiente para deixá-lo bastante apavorado. Então, ele ligou o carro para sair de lá o mais rápido possível, mas o carro não ligava. Ele tentou feito louco fazer o carro pegar. Ele estava quase saindo do carro para ir correndo mesmo, quando finalmente o carro pegou. O rapaz estava saindo a maior velocidade e olhou para o lado, e aquele ser estava a apenas uns 3 metros do carro. O rapaz foi de ré o mais rápido que conseguia até chegar na estrada de terra, virou o carro e se mandou de lá. Ele conta que ao chegar na estrada, quando estava virando o carro, olhou para trás para ver onde aquilo estava. E o ser estava em pé, exatamente no local onde o carro estava parado, olhando para ele com aqueles olhos azuis e frios. Depois disso, ele nunca mais voltou à nossa casa. Mas uma coisa que é realmente estranha. Vivíamos no campo, na periferia de uma cidadezinha pequena. Na nossa vizinhança não tinha mais do que 40 moradores. Eram pessoas que queriam fugir da vida estressante de São Paulo. O centro da cidadezinha ficava a uns 30 quilômetros de onde morávamos. Vivíamos bem no meio do mato mesmo, cheio de animais silvestres por toda a nossa volta, incluindo um monte de pássaros. Morávamos em um morro que era o ponto mais alto das redondezas, mas nunca um passarinho sequer pousou no nosso quintal ou em qualquer outro lugar dentro dos 5 acres que pertenciam à minha família. A minha mãe ainda mora nessa casa. Agora ela está sozinha lá, pois todos os filhos se casaram e se mudaram, e o meu pai faleceu em 1986. Ela conta que ainda sente aquela estranha presença por lá, e de vez em quando vê sombras, e ainda é acordada no meio da noite com alguém chamando seu nome.
Mas agora ela já está acostumada com isso tudo e fala que aquilo não incomoda, a não ser pelas coisas que somem. PS, os pássaros ainda não pousam no quintal. Esse relato é lá do site casafantasma.org e foi enviado pela Tati de São Paulo.